Comissão de Direitos Humanos da Alerj realizou audiência pública sobre a reforma agrária no estado. Dados divulgados durante a reunião mostram que em 2016, só 13 famílias foram assentadas no Rio. Nos 2 anos seguintes, ninguém foi beneficiado. Há uma omissão do Estado, há uma falta de vontade política em resolver as questões agrárias aqui no estado do Rio de Janeiro. Então, essa audiência pública é inclusive com a deputada federal Thalíria Petroni, para que a gente possa fazer ações conjuntas. Afinal de contas, terrenos e terras públicas são do âmbito do poder federal. Falar de reforma agrária é do Poder Federal, mas a gente está unindo forças com o Estado, se entendendo nesse lugar de corresponsabilidade com relação aos assentamentos de terra. A reforma agrária é de responsabilidade do governo federal através do INCRA. Ao longo dos últimos anos, o orçamento para a área tem diminuído. O estado do Rio tem a agricultura como base para a economia e poderia ampliar o número de empregos para o homem do campo, o que não tem acontecido. Não é possível a gente aceitar que haja tão poucas pessoas ainda dominando latifúndios enquanto há sem teto, sem terra. Então, é preciso garantir a efetivação de cláusula da Constituição tão fundamental, que é o direito a morar, direito à dignidade e a função social da terra. Aqui no estado do Rio de Janeiro, faz alguns anos que a gente não tem nenhuma nova desapropriação, nenhuma nova área destinada à reforma agrária, e os assentamentos antigos que a gente tem, assim, você não tem política pública nenhuma sendo implementada. A gente tem assentamentos que o apoio assim, fundamental, né, para a estabilidade, né, das famílias no campo, que é a habitação, você não tem recurso, né, para construir as casas, construir a habitação dos assentamentos. A gente tem assentamentos antigos que até hoje não receberam o financiamento para a construção da habitação. Você não tem estrada, você não tem apoio à produção e à comercialização. Em Macaé, o PDS, Projeto de Desenvolvimento Sustentável, abriga 59 famílias que correm o risco de serem removidas do programa por falta de uma política pública. O entendimento entre os governos federal e estadual, sem cortes no orçamento, beneficiaria os trabalhadores. O governo estadual e o governo federal precisam se entender. Afinal de contas, são pessoas que dependem da terra para sobreviver, depende da terra para o seu próprio sustento. Então, a gente sabe que se o campo não produzir, a cidade não come. Então, a gente está falando de segurança alimentar, a gente está falando também de dignidade humana para a população que vive no campo no estado do Rio de Janeiro.